Olá pessoal, boa noite a todos, muita luz, muita paz. Bom, dando sequência então ao nosso curso, hoje nós vamos falar então sobre a mudança estrutural e que os ETs estão operando na nossa humanidade Terra, tá? Muito bem, a partir do momento que nossa humanidade está sendo preparada para entrar na Era da Luz, né, uma mudança radical e estrutural em todos os aspectos da vida em nosso mundo e nosso planeta, né? O ser humano, ele tem que sofrer mudanças, ele não pode continuar o mesmo. Como é que o ser humano vai entrar numa nova era? Como é que ele vai sofrer as mudanças necessárias para isso? Né? Então, é preciso que tudo já esteja planejado para isso. O ser humano tem que mudar. O ser humano, ele tem que ter uma nova estrutura corpórea, uma nova estrutura de mudanças. Existe um seriado feito pelo Steven Spielberg, produzido pelo Spielberg, né? Steven Spielberg, chamado Taken. Tá? É um seriado que eu acho que ele deve ter uns 10 capítulos. Quem não assistiu, assista. A ideia desse seminário é exatamente essa. Uma pessoa, né? As pessoas são abduzidas por várias gerações são abduzidas. Tá? O filme mostra isso, o seriado mostra isto. Tá? Desde lá da Segunda Guerra Mundial, né, até os dias de hoje. Ou seja, uma mulher é abduzida lá atrás, ela tem um filho. Depois o filho ou a filha passa a ser abduzida também. E vem todo esse jogo. Ou seja, cada uma dessas etapas é um aperfeiçoamento genético num tipo de ser, né, num tipo de ser que os ETs estão produzindo. E a última, né, a última etapa dessa hibridização, vamos assim dizer, é feita por... A protagonista é uma menina, né, que ela fica no máximo 10, 12 anos de idade. Uma loirinha, bonitinha, olho azul e tal. Aí, essa última já é como se fosse a geração top do protótipo do ser humano da nova era. Né? É como se o ET chegasse lá atrás, viesse preparando uma mudança genética muito profunda. Tá? E a última etapa, depois de 4 gerações, você teria o protótipo do ser humano da nova era. Então ela mostra poderes paranormais assim incríveis, a menina. Ela mostra uma capacidade de cura de doenças, sabe? Uma capacidade de desaparecer do lugar, aparecer no outro. Então, e ela é uma menina super inteligente, sabe? Mostrando assim. Mas qual é o grande erro desses filmes? O maior de todos os erros destes filmes está exatamente em acreditar na biologia, simplesmente não tem alma ali, não tem espírito. Tá? O que acontece? Na verdade, para que nós possamos entrar na Era da Luz, o aspecto fundamental desses filmes de ficção, né, ele é até interessante no sentido de mostrar que o papel dos ETs é uma preparação de um novo ser humano, ou seja, significando uma evolução na espécie humana, né, provocado por eles. Como esses filmes são 100% materialistas, as pessoas não estão entendendo esse processo, achando que tudo não passa de uma genética. Mudou a genética, todo mundo fica perfeito. Não é bem assim. Tá? A coisa é muito mais complexa do que parece. Quem comanda este corpo biológico aqui é a nossa alma, o nosso espírito. Tá? E esse espírito é ele que tem que ter uma mudança estrutural, uma mudança evolutiva, uma mudança de consciência. Tá? Como esse espírito ele está nesta fase usando um corpo biológico, que nós chamamos o corpo biológico escuro, a gente chama o corpo escuro, né? É como a gente trata aí no plano espiritual, inclusive, esse é um corpo escuro, não é diferente de um corpo de luz. Tá?
Então esse corpo escuro, ele é produzido, ele é projetado pelos ETs, tá? Para que a alma viva uma experiência sob a lei do karma. Então vamos tentar colocar bem claro todas essas coisas aqui. Então, primeiro ponto, né? A lei do karma, na qual nós estamos submetidos agora, né? Ela exige, né, um corpo kármico, um corpo biológico, tá? Kármico, ou seja, de acordo com a lei. E esse corpo biológico kármico, ele é chamado de corpo escuro. Ok? Então, esse corpo escuro, devido à própria biologia, o projeto biológico dele, né, ele vai sofrer doenças, né, das mais variadas espécies. Ele vai envelhecer, tá? Ok? E ele vai ter vários biotipos, né? Ele vai ter centenas de biotipos. E uma parte muito importante deste corpo escuro é o seguinte: você não escolhe ele, ele escolhe você. Né? Olha as diferenças. Então você não escolhe o seu corpo. Você não decide por ele, né? O corpo escolhe você, que você é a alma, tá? O espírito. Então, neste projeto, neste corpo, às vezes o espírito ele não tem muita escolha. Tá ok? Vamos supor aqui na Terra, né? Onde o racismo é exacerbado. Em certas situações, você nascer num corpo negro, né? Pele escura, negra mesmo, não estou falando do corpo escuro no sentido filosófico. Você vai sofrer muitas consequências. Vamos supor que você vai nascer muito feio. Seu corpo biológico é muito feio. Então, ele já vai sofrer muitos traumas existenciais numa jornada aqui na Terra. Né? Então, né, este corpo, ele passa a ser um corpo, né, projetado especialmente para você viver uma experiência kármica. Tá? Então, a variação de biotipos que vai ter, né? O cara grande, pequeno, anão, gordo, feio, bonito, sexualmente atraente, sexualmente feio, tá? Então, todos esses aspectos criam uma condição social, né? E uma vivência kármica. Uhum. Certo? Ok? Tá? Pessoas que nascem com defeitos congênitos, às vezes não tem condição de operar, não tem condição de fazer mudanças. Nossa medicina não é suficiente para isso. Né? E todas as doenças, câncer, né? Todas as doenças que, ou seja, levam o indivíduo a um determinado nível de sofrimento, até físico, muito grande. Então, isso é considerado, né, um corpo escuro. Muito bem. Mas é muito importante que vocês entendam, todos os filmes de ufologia aí são tolos por ficar somente na matéria. Né? O ser, presta atenção, o ser não é o corpo biológico. O ser é a alma, é o espírito. Tá? O corpo biológico é apenas uma roupa que está sendo utilizada para uma experiência nessa condição física, nessa condição da lei do karma, tá ok? É muito importante vocês entenderem isso. Então, vamos entender agora o que vem a ser um corpo de luz. Como precisa haver uma mudança radical, né? Então, se a lei do karma ela for alterada para a lei da luz, ou a era da luz, como a gente fala,
nós vamos ter que ter agora o que nós chamamos de corpo de luz. Sabe o que é interessante? Eu nunca vi em nenhum livro, nenhum esotérico, usar esse termo. Tá? Ele é muito novo para vocês, mas o plano astral sabe. Tá? Então, esse será o que é um corpo de luz. A primeira coisa funcional. O corpo de luz, né, é projetado para a era da luz. A era da luz é a era da sabedoria, do conhecimento, onde o homem suplanta a matéria. Onde, na verdade, o espírito suplanta a matéria. Quando o espírito suplanta a matéria, ou seja, ele é mais importante do que a matéria. Tá? Na era da luz, né, ocorre o grande despertar. Muito bem. Então, para que isso aconteça, todos os corpos biológicos que estão aqui na Terra e vão ser usados pelos espíritos na era da luz terão que ser modificados. Tá? Eles terão que ser modificados para poder permitir toda a manifestação de uma consciência num estado de luz. Veja bem, então uma consciência num estado de luz adaptado a um corpo de luz. Uma consciência de nível denso, de nível kármico, baseada no ego, no poder, nas guerras, nas lutas, sofrimento. Um corpo adaptado à escuridão do espírito. Tá? Então, esse corpo, ele teria que sofrer bastante mudanças para primeiro ponto dele, permitir 100% da abertura espiritual. Ou seja, chakras totalmente ativos. 100% abertos. Ok? Bom, 2. Um corpo de luz, ele é totalmente diferente de um corpo kármico. Então aqui, né, não existirá doenças kármicas. Então, esse novo projeto biológico que passa por uma mudança estrutural no DNA profunda, esse corpo aqui, ele não fica doente. Nenhum tipo de doença vai afetar esse corpo. Tá? Nenhuma gripe, nenhum vírus, nenhuma bactéria consegue afetar esse corpo. E qualquer acidente que esse corpo passe, qualquer acidente, cortes, ferimentos, em questão de minutos, ele se restabelece. Você faz um corte, pode abrir um corte aqui, 15, 20 minutos depois desapareceu, não tem mais nada. Porque o código de DNA, ele tem um alto mecanismo de autorreprodução instantânea, ele se cura rapidinho. Né? É multiplicação celular assim. Porque todas as células, elas são programadas. Todas as células exercem uma função. E essa função pode ser lenta ou pode ser muito rápida. Ok? No nosso caso, você faz um corte, demora um mês para sarar essa merda. Certo? Porque é lento, o testemunológico, a bactéria ataca, infecciona, fica toda aquela merda, demora.
Mas num processo completamente diferente, você cortou, questão de minutos, já secou, fechou, não tem nenhuma marca mais do corte, a cicatriz. É o jeito que o Zé Igual fazia lá. Abria o cara, depois fechava, assim, não tinha nenhuma marca de corte. Tá? Muito bem. 3. Não existirá, olha que interessante, mais envelhecimento. O envelhecimento, o cara fica velho, todos os órgãos fracos, vencidos, destruídos, é intimamente ligado num cromossomo. Tem uma parte do DNA que dá ordem para o envelhecimento. Se retirou esse DNA, você nunca mais envelhece. Ele chega numa fase, não envelhece nunca mais. Tá? Uma outra coisa muito importante. Como este corpo, ele será um corpo de luz, olha o que vai mudar. Essa é uma mudança radical. Radical. Tá? O espírito controlará o corpo e não o corpo controlará o espírito. O corpo, ou seja, os biotipos, nós não seremos mais escravos dos biotipos aleatórios kármicos. Ou seja, tecnicamente, todos serão perfeitos em estética. Tá? Ou seja, eu nunca vi, presta atenção, eu nunca vi um ET, presta atenção, da linha humana, na nossa linhagem, vamos assim dizer, feio. Eu nunca vi. É um mais bonito do que o outro, uma mulher mais linda do que a outra. Não, então, não estou falando do biotipo humano, porque no biotipo humano nós temos essa visão estética de beleza humana. Não é? Por exemplo, é claro, eu vejo um jacaré, um gato, eu acho a coisa mais linda do mundo. Eu acho a estética do gato a coisa mais linda do mundo, entendeu? Eu também adoro os Greys, mas nós não temos essa visão afetiva, sexual, por um Grey, por exemplo. Você não tem. Né? Ou seja, da estética da beleza. É uma coisa inerente à nossa energia hoje. Né? Nós temos uma energia sexual, uma energia de atração por um biotipo bonito. Né? E nós temos uma aversão a um biotipo feio. Tá? Esse é um impulso biológico colocado em nosso ser. Né? Então, é natural, a gente não está falando nada de errado aqui. Mas, tudo isso precisa ser mudado no ser humano. Tá? No corpo biológico. Tudo isso tem que ser mudado. Isso é feito por engenharia genética. Isso é feito por engenharia extraterrestre. Ok? Então, os extraterrestres estão preparando o novo corpo da nova era para ser implantado. Por isso que eles, às vezes, abduzem muitas pessoas, pega a amostra de todo o material, porque eles estão projetando e construindo o novo corpo, adaptável a esse ecossistema, a esse planeta, a esse mundo. Né? A esse momento, ao corpo da nova era. Né? É adaptável aos espíritos que irão usar também esse corpo dentro das regras. É a mesma coisa, né, da comunidade que vive nos intraterrenos. Né? Então nós vamos simplesmente, né, fazer uma passagem. É claro que como não vai haver guerra, morte, destruição em massa, essa civilização, esse DNA tem que ser trocado, ok? Ele tem que ser trocado aos poucos, né? Ok? Aí os nossos filhos, por exemplo, os filhos de nossos filhos já poderão chegar dessa forma. E essa geração toda que ainda mantém resquícios kármicos, eles são a gente morre, vai para o astral, aí a gente é transmigrado para outros orbes para continuar o resgate kármico. Né? Mas a nova lei aqui na Terra, os novos espíritos, eles terão que ter, ao seu dispor, um corpo de luz. Tá? Porque a sua experiência neste planeta é uma experiência de luz, ele não é mais uma experiência kármica das trevas.
Então, por isso os corpos serão assim. E outro detalhe importante, né? Na era da luz, né? Quando a gente estiver realmente na era da luz, as mulheres não vão gestar mais. Conjuntamente com o avanço biológico de nosso ser, nós vamos nos tornar estéreis. Estão entendendo o que eu estou falando? Nós vamos nos tornar estéreis do ponto de vista de relacionamento sexual. Por exemplo, na Era das Trevas, o ser humano ele foi obrigado a interagir afetivo e sexualmente homem e mulher. Isso causa uma profunda... a origem básica do conflito humano é nessa relação. Na Era da Luz não vai existir isso mais, né? Nós vamos nos relacionar com as pessoas através de outros parâmetros que não sejam o sexual, tá? E portanto, né, à medida que nós formos inférteis, nós não vamos reproduzir mais pelo método sexual. E a nossa ciência, a nossa medicina vai avançar demais, né? E nós vamos produzir esses corpos em laboratório. E com todo o domínio na construção da matriz do DNA. Ok? Então nós podemos produzir esses corpos de forma adulta, não haverá crianças, não existirão crianças, e os corpos serão trocados na forma adulta, e o espírito não nascerá mais. Ele assumirá um corpo adulto, tipo Avatar. Tipo o filme Avatar. Você imagine que o homem terráqueo ele chega a ter um corpo lá deitado, produzido, adulto, ele simplesmente vai entrar e conectar com aquele corpo e vai sair andando. Ok? É assim que funciona a Era da Luz. Então nós não vamos ser mais escravos de um corpo, mas sim o corpo que será o nosso escravo. Nós teremos controle sobre o nosso corpo. Na Era das Trevas, nós não temos controle nenhum sobre o nosso corpo. Tá? Então essa é a grande diferença e o porquê os ETs estão abduzindo, né? O porquê eles estão tirando a amostra de tudo de nosso corpo, que eles estão preparando uma grande mudança estrutural em nosso corpo biológico. Tem uma segunda coisa aí também, né? Que eu vou falar na próxima aula também, aqui no próximo seminário, que é a abdução do corpo astral, né? O corpo astral também precisa ser mudado, tá? Porque ele é um corpo biológico, também é um corpo, né, que tem certos bloqueios. O corpo astral não é um corpo de luz, ele é um corpo escuro também. Então os espíritos sofrem muito, sofrem dores, doenças no lado astral, né? Eles têm todo um problema. Então nós precisamos reverter o corpo astral também, e teremos tanto um corpo de luz no astral, quanto teremos um corpo de luz na experiência física aqui na Terra. E essa é uma operação muito grande, tá? É uma operação grandiosa que os ETs fazem, tá? E todas as adaptações têm que ser feitas, porque nós estamos numa estrela, numa gravidade, tudo tem que ser adaptado. As radiações que esse planeta recebe do Sol, e os mundos são diferentes, né? Os mundos são diferentes. Eu já falei para vocês na hora passada que este corpo ele não é daqui, né? Ele foi trazido de fora e adaptado aqui. Ele foi adaptado a esse brilho desse Sol, as condições, tudo, né? Então, por isso que nós sofremos, por exemplo, o câncer de pele, por exemplo. Sabe? Você não vê câncer de pele em animal. Mas o ser humano tem câncer de pele. Você está entendendo? Porque é a exposição deste corpo não adaptável 100% às condições planetárias, né? Ele devia ser resistente. Por exemplo, um jacaré. O jacaré jamais vai ter câncer de pele, né? Casca grossa dele e tal, adaptável por bilhões de anos a esse ecossistema. Por milhões de anos. Então tem muitos animais extremamente adaptáveis ao ecossistema,
E outros, né, um pouco mais frágil é o ecossistema. Tem que adaptar o sistema para ele, e não dava certo. Então, é mais ou menos isso. Tem alguma pergunta, Bruno, para a gente conversar? Professor, a meditação hoje será em sequência às 22 horas? Sim, às 22 horas, acaba o curso aqui, né, dá um tempinho e já entra a meditação. Fique ligado aí. Né? Por que muitos ufólogos nunca se interessaram pela espiritualidade? O interesse pela espiritualidade não é uma coisa focada na ufologia. Tá? A espiritualidade é uma coisa inerente ao espírito humano mesmo, né? A religiosidade humana, há uma busca por conhecimento através desse aspecto. Né? E muitos ufólogos eles são simplesmente pessoas, né, comuns, materialistas, pseudocientistas, entre aspas, alguns com conhecimento de ciência também. Né? E eles começam a estudar o fenômeno dentro da sua ótica materialista, dentro da sua ótica ateia, dentro da sua ótica não aceitando vida após a morte, reencarnação, vida fora desse corpo. Né? Aí dá no que dá, né? Porque cada um estuda dentro dos seus limites. Né? Já dizia Albert Einstein, presta atenção. Né? O tamanho do universo da pessoa é exatamente o tamanho do seu saber. Tá ok? Então, quanto mais for a sua sabedoria, maior será o seu universo. Então, se uma pessoa não entende absolutamente nada de espiritualidade, não vivencia nada, o universo dele vai ser desse tamanho, desculpa. Né? Vai ser, vamos desse tamanho. Né? Se eu ficar falando desse tamanho, que os caras vão pensar que eu estou falando outra coisa. Aí o cara tira uma foto, tem gente que faz assim, tira uma foto, acho que eu estou mandando todo mundo tomar naquele lugar. Todo mundo tomar tomato cru. Não é isso aí. É possível fazer alterações e downloads em nosso DNA na humanidade atual? Não, o ser humano não sabe fazer nada. O ser humano esquece. O ser humano, agora que está fazendo o genoma, está entendendo DNA, tal, mas o ser humano não sabe mexer em nada, DNA. E quando mexe, só dá merda. Né? Então, melhor nem mexer. Tá? Deixa para o ZT fazer esse serviço. Consegue. Download de DNA. Eles fazem mudança na gente. Eles fazem mudanças. Eles têm técnica para fazer isso. Se eles querem mudar o Laércio, abrir o Laércio, abrir a consciência, me adaptar a umas conexões, eles têm que fazer mudanças. Professor, para abrir mediunidade, abrir incorporação, é necessário fazer algumas mudanças no DNA? Às vezes sim, às vezes não. Às vezes eles simplesmente colocam equipamentos eletrônicos na gente, né, acoplado em nosso corpo áurico, e a gente vira médium, incorpora, pode fazer uma série de coisas. Não precisa nem ser uma mudança drástica no DNA. Né? Por que a era da luz é necessária? Não é mais fácil todos irem para o plano astral? Essa é uma grande pergunta que as pessoas fazem, né? Eu quero que vocês entendam o seguinte: o nosso universo, ele não é só o plano astral. O plano físico faz parte do universo também. Então, os espíritos, eles também têm o direito de explorar o universo material. Tá? Então, o que nós estamos fazendo aqui, neste corpo físico, é explorar o universo material como uma ferramenta de uma experiência espiritual. A nossa alma vive uma experiência aqui. Tem sensações diferentes. Né? Então, por exemplo, eu sempre falo, né, que seria mais fácil passar todo mundo para o plano espiritual, mas o pessoal acha, por exemplo, nós nunca vivemos uma experiência de luz na matéria. Aqui parece que a gente vem na matéria só para se fuder, né? Literalmente o pessoal fala, né? Então, vamos mudar isso. De repente a gente pode vir na matéria e viver uma experiência de luz. Sabe? Tá? E essa vivência de luz é uma preparação para o nosso processo ascensional. Né? Existem muitas experiências que só podem ser vivenciadas na matéria? Sim, é claro. É claro. No plano espiritual ninguém morre. Não é uma guerra no plano astral. A guerra no plano astral não tem graça. Ninguém mata ninguém. Você mata a pessoa hoje, amanhã está de volta, desgraçada.
Então não tem como você, ou seja, o que você vive aqui na matéria, você não vive lá. Você está entendendo? Os valores são outros, as regras são outras, né? Lá você não tem medo da morte, você não é acuado, você não pode ser escravizado no plano astral, né? Sabe? Porque a única forma que as pessoas têm de escravizar você aqui é de ameaçar de morte. É pelo medo, pelo terror. Se você não tem nada disso, ninguém te escraviza, né? A única coisa que escraviza o ser humano é o medo. E o maior de todos os medos, que é o medo da morte, né? Então as pessoas acuam, né, ameaçando você de morte, você obedece direitinho. Né? Se os Atlantes eram tão avançados e estavam na Era da Luz, como eles destruíram o planeta numa guerra nuclear? Não, vamos aprender direito as coisas aí, tá? Os Atlantes não eram avançados espiritualmente. Eles eram idênticos à nossa civilização de hoje. Idêntico, espiritual. Eles, nesse período, eles foram para a guerra nuclear. Destruíram o planeta. Depois, os sobreviventes é que entraram na Era da Luz Atlante, tá? Então, não confundam a linha de tempo. O que aconteceu primeiro, tá? Então, é como a nossa civilização hoje entrasse numa guerra nuclear, uma destruição em massa. Depois, aconteceria a Era da Luz. Tá? A Atlântida foi assim. Só santos vão ficar na Terra, na Era da Luz? Nós que caímos de vez em quando, teremos alguma chance? Então, meu filho, se vira nos 30 aí que não vai ter vaga para, né, para corintiano aqui na Terra, não. Não vai ter vaga para corintiano. Vai ter que ir todo para o planeta chupão. Né? Então, nós temos que ser espíritos mais elevados, mais conscientes, mais lúcidos, voltados para o desenvolvimento do amor. Senão, não tem vaga não, cara. Vai lá para o planeta chupão. Professor, na Era da Luz não existirá mais sentimentos destrutivos entre as pessoas, como inveja, ciúmes ou raiva? Não. Você tem, pensa dentro do que você tem inveja do outro. O que o outro te inveja? Às vezes você inveja a mulher bonita do outro. Presta atenção. O dinheiro que o outro tem, o carro que o outro tem. Na Era da Luz todo mundo vai ter. Todo mundo vai ser bonito, todo mundo vai ter mulher bonita, namorada bonita. Todo mundo vai ter dinheiro, casa, poder, máquina, tecnologia. Você vai invejar o que do outro? Né? Não tem mais o que invejar. Por isso que eu falo, o foco não será mais no ego. Né? O ser humano na Era da Luz, ele é um espírito desperto, chakras desperto, não está focado no ego mais. O ego é que gera as disputas, as competições. Aí vem inveja, ciúmes, poder, fama, sucesso, essas buscas primitivas. O verdadeiro mestre espiritual não busca mais esses valores. Esses valores não fazem a cabeça de um verdadeiro espiritualista. Né? Um verdadeiro espiritualista não se preocupa com grana, não se preocupa com a roupa que ele veste, não se preocupa com a riqueza que está ao seu redor. Né? Simples, ele vivencia outros valores. Né? Esse é o ponto-chave da questão. Não seria mais fácil o plano espiritual fazer uma modificação genética de forma remota nos seres humanos, ao invés de abduzir para fazer isso? Porque senão eles teriam que abduzir bilhões de pessoas? Então, mas está fazendo de forma remota agora. É alguns só que eles abduzem. E vocês têm que entender que a abdução não é oficialmente pelo motivo de fazer mudança genética. A abdução, ela está embutida no processo do despertar da humanidade. Acordar a humanidade para a existência do ET. Porque se o ET não tem contato físico com você, ninguém acredita em ET, cara. Fica tudo uma coisa, né? Tem que ter um contato físico real para as pessoas divulgarem, contar. Não, eu fui físico dentro da nave. Contato físico, sabe? Aí tem todo um fortalecimento dessa nossa consciência de busca. Senão a gente estava ainda lá na... Né? Como muitos, como eu falo assim, né? Cientista intelectual burro, né? Que ainda vive esses modelos da ciência obtusa. Né? O livre-arbítrio não seria um elemento de controle do corpo? O quê? O livre-arbítrio. O livre-arbítrio, né? Por exemplo, hoje nós não temos o livre-arbítrio do corpo. Ninguém tem livre-arbítrio do corpo.
Ou você ganha um corpo para que você nasce, acabou, meu filho. Você não faz nada com ele, você não tem livre-arbítrio, você está preso nele. Ele é a tua prisão. Se você encarna num corpo defeituoso, torto, já vem tudo arrebentado, se for, né, no sentido, vamos pôr entre aspas, assim, kármico, né? Você está me entendendo? Então não há livre-arbítrio aí. Você não muda nada, você não toma decisões. Mas num corpo de luz, você toma decisão. Você decide o seu corpo, você muda o teu corpo a hora que você quiser. Vamos supor que eu estou usando um corpo aqui. Não gostei do desgraçado, não fui com a cara dele. Eu troco totalmente. Totalmente. Eu modifico ele totalmente na era da luz. Ele é totalmente maleável à minha consciência, ao meu desejo, às minhas regras. Certo? Essa é a grande diferença de um corpo de luz por um corpo kármico. Essa é a diferença. Você não comanda o seu corpo kármico. Na era da luz, os animais também terão seus corpos físicos alterados? Não. Ou isso é apenas para os humanos? Isso é apenas para a lei da ordem humana. Tá? Os animais continuarão sua jornada aqui na Terra, junto conosco, né, de um jeito diferente, mas eles terão que seguir o seu processo. Tá? Eles não sofrerão nada com a era da luz? Simplesmente eles estarão mais livres para viver o que eles são. Que nós não vamos comê-los, nós não vamos matá-lo, nós não vamos destruir o ecossistema, nós não vamos poluir o ecossistema, nós não vamos poluir ar, mar, rios, nada disso nós faremos na era da luz. Porque o homem estará vivenciando um outro padrão de consciência. Né? Professor, se não existe guerra nas estrelas entre os ETs, pergunto, existe guerra no plano astral da Terra? Porque na cidade do nosso lar tem muros, até canhões de raios laser. Por que isso? Canhão de raio laser é ótimo, né? O lance é o seguinte, deixa eu explicar uma coisa para vocês. O planeta Terra, nós temos muitos espíritos primitivos e densos, certo? E eles precisam ser controlados, tá? A Terra é uma grande prisão para esses espíritos. Você está entendendo? As cidades astrais, elas são imensas, você nem percebe que está preso. Mas existem regras para você entrar e sair da cidade astral. Você não entra o que quer nem sai o que quer. Porque, como os espíritos não são seres de luz, eles são seres kármicos, eles estão em guerra ainda. Os espíritos estão em guerra, entendeu? Certo? Tem gente da Segunda Guerra Mundial ainda querendo guerrear. Certo? Tem gente que tem japoneses e tem alemães que não se convenceram de que perderam a Segunda Guerra. Eles estão em guerra até hoje no plano espiritual. Como é que você vai convencer esse espírito a evoluir, a mudar? Se você deixar, ele sai querendo destruir tudo. Então, eles precisam ser contidos em determinadas áreas, eles precisam ser controlados em determinadas áreas, e para isso é preciso de uma força, né, no plano espiritual de controle. E eles têm alta tecnologia para fazer isso. Né? Vocês não se lembram quando você às vezes vai em centro espírita, o cara traz aquele espírito revoltado, rebelde, tu será amarrado aqui, não, porque não sei o que tem, quer chutar, brigar com todo mundo. Então, quem é que está controlando ele? Tem que ter uma força controladora para educar ele, para ensinar ele, senão ele sai quebrando tudo. Né? Então, não existe uma guerra tecnológica, não, né? Certo? Porque não há motivo para isso, né? Há apenas um controle, né? Imagine que isso aqui é um hospício, né, bicho? A gente tem que controlar os loucos, porque senão é uma desgraça. Uhum. Professor, no umbral tem espíritos que querem escravizar uns aos outros? O tempo todo. O umbral é exatamente isso aqui. É isso aqui repetecular. Então, por exemplo, quantos e quantos... Por exemplo, vou dar um exemplo assim, tá? Quantos e quantos nazistas não morreram na Segunda Guerra Mundial? Seus generais, eles vivem lá organizados, né? Logo após a guerra, os generais que morreram lá organizam as tropas, todo mundo que é pró-nazismo fica lá. E os ingleses que morrem passam a ser seus inimigos também. É complicado. Eles reúnem grupos, reúnem até exércitos lá. Só que tem um detalhe, né? Eles não têm acesso a armas, eles não têm acesso à tecnologia.
Eles vão ter que aprender a brigar com o que eles encontram, que eles conseguem eles fazerem lá, né? Porque lá não é permitido montar uma indústria, fabricar armas, eles não vão fazer isso. O umbral é controlado. Mas eles passam a liderar, passam a fazer discursos, muita gente segue esses bunda mole ainda lá. Até o espírito acordar, né? E ir para uma cidade mais elevada, sair das trevas do umbral. O umbral é muito complicado, viu, gente? Na Era da Luz, os espíritos muito densos, são chamados de demônios, serão retirados do umbral? Sim. Na Era da Luz não pode ter umbral aqui na Terra, não pode ter espírito denso na Terra. Na Era da Luz é um período onde a Terra é purificada, em todos os sentidos, vamos assim dizer, né? Os espíritos kármicos são transportados, transmigrados para outros planetas na galáxia, que detêm a lei do karma, e eles continuarão seu processo evolutivo nesses lugares, né? E a Terra, né, vai viver, e depois, posteriormente, nós podemos ter um terceiro projeto na Terra, na Era das Trevas de novo, por que não? A Terra é apenas um palco de eventos. Professor, os Atlantes não seriam absurdamente mais avançados tecnologicamente comparados a nós hoje? Porque até hoje nós não sonhamos em descobrir a antigravidade, enquanto isso para os Atlantes era super comum. Não era comum. Vocês estão falando bobagem. Os Atlantes não conheciam supergravidade ou antigravidade. Sabe? Vocês têm que entender que fase vocês estão falando. Os Atlantes, eles vêm até uma fase. Deixa eu explicar para vocês, senão vocês fazem maior confusão com isso. Tá? A nossa ciência hoje está chegando perto da onde os Atlantes chegaram antes da guerra. Então vocês têm que entender assim, existe aqui é o colapso Atlântico, a guerra. É o apocalipse Atlântico, a guerra. Antes disso, tem uma civilização 15 mil anos antes de Cristo, elas foram evoluindo até chegar a um nível de tecnologia com armas nucleares aqui, armas mais modernas do que as armas nucleares. Nós estamos chegando nesse ponto. Nós estamos muito parecidos com os Atlantes. Mas os Atlantes, neste ponto aqui, eles não tinham antigravidade. Tá? Que antigravidade é uma merda, cara. Você não tem noção da arma que você faz, você destrói o planeta. Então é melhor não ter, na fase das trevas, antigravidade na mão do ser humano. Tá? Então, que feixe de gráfico destrói o planeta. Você explode um planeta inteiro. Né? É a estrela da morte do Darth Vader lá. Né? Então, até essa fase aqui, os Atlantes estavam muito parecidos com o que nós temos hoje. Tá? Tinha aviões, naves, alta tecnologia e tal. Aí a Atlântida explodiu, afundou, arrebentou tudo. Tá? Aí, 2.000 anos depois, aqui é exatamente 10.000 anos. Tá? AC. 2.000 anos depois, que vai dar em torno de 8.000 anos aqui, todo esse período aqui, a Atlântida entra na Era da Luz. Aqui sim, o umbral é retirado, vai todo mundo embora, aí você vai ter o corpo de luz aqui, Atlântida. Tá? Aqui sim, vai conhecer a antigravidade, vai ter tudo, os ETs descem com as naves, entram em contato, o plano espiritual se abre e tal, e depois dessa fase aqui, tudo é retirado da superfície terrestre e eles vão para os mundos intraterrenos. Então, os mundos intra, nada mais sério que uma continuação da civilização Atlântida na Era da Luz. Né? E na superfície vem nós. Nós, até os dias de hoje. Então, não confunda. Né? Qual Atlântida você está falando? Tem Atlântida na Era das Trevas e o Atlântida na Era da Luz. E todo Atlântida foi embora daqui. Né? Tanto na Era das Trevas já foi embora, como na Era da Luz também já foi. Né? E o que estava na Era das Trevas já passaram por processo evolutivo em outros mundos, já estão na Era da Luz também.
né? Nós vamos vivenciar a Era da Luz ou somente as próximas gerações? Os corpos atuais podem serem modificados também para entrarem na Era da Luz? Não, esquece. Nós não vamos entrar na Era da Luz. Né? Eu não quero criar em vocês uma coisa chamada desesperança. Vocês vão lá, puta que pariu, já vou me suicidar. Nós vamos passar por um processo de transição. Esse processo de transição vai ter muitas mudanças, principalmente mudanças de consciência. Os ETs já estão atuando, provando. Os ETs ajudam a manter nossos corpos, a curar nossas doenças, tal, tá? Mas não se apeguem a esse mundo. Vocês têm que estar preparados para partir deste mundo a hora que for necessário. Tá? Não se apegue a esse mundo, não se apegue a nada. O espírito tem que estar em constante mudança, constante crescimento, constante transformação. Tá? O apego é o maior de todos os fracassos da experiência humana, do sofrimento humano, mesmo depois da morte. Os espíritos ficam apegados à sua casa, apegados à sua obra, sabe? E aí fica escravizado por muito tempo no plano espiritual. O que tem de ruim na Era da Luz? Nada. Vai ser muito chato só. Né? O que tem na Era da Luz é a chatice do cacete. Não vai ter jogo do Corinthians mais para assistir. Não vai ter mais briga, né? Festa do peão não tem. Né? Não vai ter fugue-fugue para animar. Vai ser uma bosta. Vou voltar para a Era das Trevas. Né? Não vai pizza, não tem. Nós vamos, por isso que na hora que nós tiver na Era da Luz, lá nós vai para os inferninhos. Dar um rolê nos inferninhos. Hoje no nosso corpo, é o plano espiritual que manda? Quem manda é o Conselho Kármico. O Conselho Kármico projeta o seu corpo. Projeta com todos os defeitos que você merece. Né? Todos os defeitos que nós temos é projetado. Tá? Os defeitos biológicos que nós carregamos, eles são projetados. Uns são construídos pelos nossos atos, né? Você pega um cara que bebe pra cacete e usa droga e detona o corpo dele. Aí o problema é dele. Mas eu estou falando antes de encarnar. Né? O seu corpo é projetado pelos mestres kármicos antes de você encarnar. De acordo com as vidas anteriores e o seu resgate kármico, você pode nascer cego, por exemplo. Nascer cego é uma condição kármica. Qual planeta chupão iremos? É aqui na redondeza da Terra? Quem está vivo hoje? Quantas outras chances terá ainda na Terra? Ou estamos na última chance antes da Era da Luz? É difícil falar isso. Cada um tem uma ficha, né? Cada um tem uma ficha aí. Você vai lá no departamento de exportação, né? Você morreu, chega lá, o cara vai olhar a tua ficha e fala, né? Vai ter que ir para bem longe, lá na ponta da galáxia, lá, né? Seu negócio, a ficha tá feia, essa ficha tá mais ou menos. Vai ali perto de Órion. Órion tá bom, Órion é pertinho, né? O planeta tá legal em Órion, né? Você tá entendendo? Mas tudo é difícil, não dá pra. Tem que ver sua ficha, corrida. Eu tenho que ver sua capivara lá para ver como é que tá a sua capivara, né? Aí os caras decidem para onde você vai. E isso existe, tá? Isso é a famosa separação do joio e do trigo, que está em todas as escrituras. Isto é uma verdade cósmica. É o julgamento final. Por isso que eles falam do juízo final. Juízo final é um momento planetário onde a alma passa por um processo de julgamento de todas as suas encarnações na Terra. Entendeu? Então ali é o pá. Existe alguma raça extraterrestre de humano avançado que são carecas? Tem, claro. Olha aqui. Careca avançado, ia ter, né? É mudança genética isso aqui, feito pelos ETs. Cai tudo o cabelo, não é defeito. Né? Senão não há espaço para inteligência. Né?
Professor, existe algum espírito que conseguiu evoluir sem passar pelo sofrimento? Não. Se não, não existe nenhum Não. significado para isso? Não. O universo é um universo muito interessante. O conceito de sofrimento é um conceito, né, existencial apenas. Né? O maior de todos os sofrimentos que o ser humano vive não é dor física, corporal, sabe? Ele vive as dores do corpo, da emoção, né? O chifre, as condições existenciais, do ego, dores do ego, tal. As dores físicas têm um limite, né? O nosso cérebro, quando você atinge um certo nível de dor, ele corta, não tem aquela dor insuportável, né? Só quando os caras, mas tem uns filhos das putas lá que sabia inventar tortura, né? Os caras, a Deus nem infligia sofrimento com as torturas medieval lá, pelo amor de Deus. O ser humano sempre foi um puta de um animal, cara. Por isso que tá pagando karma pesado até hoje aqui na Terra. Né? Muitos não, o ser humano não prestava, no sentido prático da coisa, né? Até ele evoluir e enxergar outras coisas. Né? Professor, qual foi a maior tecnologia descoberta em Atlantis na Era das Trevas? Tinha naves que iriam para outros planetas? Não. Existe uma lei, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Todo planeta que está na Era das Trevas, que está na era da lei do karma, existe uma lei da Federação, a Federação não permite, mas não permite em hipótese alguma que espíritos carregando os corpos físicos na Era das Trevas naveguem no espaço. Mas de jeito algum. Né? São seguidos de... Você vê, todos os voos espaciais são seguidos de perto pelos ETs, pelos espíritos, tudo ali do lado. Porque isso é controlado, né? O tipo de conhecimento na Era das Trevas que o espírito vai receber na superfície é controlado pelo astral superior. Então ele tem um limite, ele não vai passar daquele limite nunca. Nunca vocês vão ver, né, uma raça nas trevas navegando nas estrelas. Vocês não vão ver isso nunca. A Federação não permite. Professor, na Era da Luz é parecido com aquele céu bulólico dos católicos? Bucólico. Bucólico, desculpa. Não é bem assim. Não é bem assim. Não, os crentes não têm a mínima noção do que é isso aí, do que nós estamos falando aqui. É, a mínima noção. Nos mundos intraterrenos, estudar de segunda a sexta e final de semana é feriado e nada mais, existe mais alguma coisa para fazer? Não é assim. As regras na Era da Luz não tem nada a ver com a nossa visão de mundo aqui, com a nossa sociedade daqui, com as regras sociais daqui. Não tem nem segunda a sexta, né? Entendeu? Só folga no domingo, né? Lá é o contrário, é 24 horas por dia folgado. Nós só temos férias lá. Encarnar na Era da Luz é viver em férias, entre aspas, porque o espírito na luz, ele não consegue ficar parado. O espírito na luz, ele sempre quer construir alguma coisa, aprender, evoluir, auxiliar, construir. Sempre tem uma missão a ser executada. Né? Os espíritos na Era da Luz, eles têm consciência do seu papel no universo. Né? Não é simplesmente uma utopia, todo mundo bucólico. Não, todo mundo tem o que fazer. Né? Professor, na Era da Luz, nosso corpo não envelhece. Então, como morremos? Não morremos. Não morre. Morte é uma coisa kármica. Por isso que eu falo, o corpo kármico morre, o corpo de luz não morre. Você o abandona a hora que você quiser, mas não morre. No sentido prático da morte aqui. Né? Essa é a grande diferença. Né? Na Era da Luz, vamos encarnar com todas as lembranças de outras vidas? Sim, senhor. Essa é a ideia da luz, né? Luz é consciência. Trevas é esquecimento. Professor, se todos os espíritos vão para a recuperação, então o que está errado não seria o professor, ou seja, o projeto que não é o aluno?
Tudo, é todo um contexto, né? Nesse projeto não há grandes mestres. Isso é a verdade. Então o aluno vivencia as suas experiências cotidianas. É a vida que ensina o aluno. Não é um mestre que ensina o aluno. A própria vida leva ao conhecimento. Não vai descer nenhum ET aqui para dar aula para o planeta, tá? Entendeu? Então as experiências são roladas de acordo com a nossa própria vivência no mundo. Essa é a experiência. É assim que funciona, né, os planetas kármicos. É o Tao. Aí que os chineses são inteligentes e entendem o processo que chama-se Tao. Professor, quando você fala da federação, seria da galáxia inteira? Não só da galáxia, mas do universo conhecido inteiro, né? A galáxia tem a sua federação e o universo tem toda uma federação. Tudo é controlado, tudo é uma ordem. O universo é uma grande ordem. O universo não é um caos, né? As formas de vida, as consciências do universo são todas mantidas por inteligências avançadas. Né? É uma coisa muito grandiosa. É muito grandiosa essa experiência. Não é uma coisa assim simples como vocês imaginam, não. A maior parte de nós nem imagina a grandeza de tudo isso. Como é possível suportar tanta informação de outras vidas e entre vidas? A gente suporta, fica tranquilo que suporta. É fácil. Suporta sim. Tá? Existem híbridos sendo implantados nos dias atuais para passar para a era da luz, uma era mais avançada entre nós? Existe. Existem muitos híbridos misturados aqui. Existem muitos corpos biológicos modificados pelos ETs. Andando entre nós, misturado entre nós. Tá? Ok. Então é isso, pessoal. Muitos mistérios aqui e acolá, como dizia, né, William Shakespeare. Há mais mistérios entre o céu e a terra do que imagina a vossa vã filosofia. Hamlet. Namastê, pessoal. Muita luz a todos. Muita paz.